específico para a via beta-catenina, né? E o SFRP1, ele é específico já para o Wnt cálcio, ele também atua na via da Wnt planar, mas ele não é muito seletivo para essa via, por isso que a gente optou por analisar, então, a via de Wnt cálcio. A diferença de atuação é pelo mecanismo mesmo desses componentes. Então, a DKK1, ela vai atuar no próprio receptor, inibindo a proteína LRP6, né? Então, ela vai impedir que a Wnt se conecte nesse receptor. Então, tipo, bloqueando aquele receptor. Já o SFRP1, que é o bloqueador o inibidor da via Wnt cálcio, ele vai atuar na Wnt diretamente. Então, vai competir com ela para ela não se ligar no receptor. Não sei se eu fui clara. Como se ele sequestrasse a proteína, o Wnt? Isso, ela impede que que ele se conecte no receptor Frizzle. Já, acho que eu não fui muito clara, vou repetir melhor organizando as ideias. Então, o DKK1, ele vai agir na proteína LRP6 do receptor Frizzle, certo? E a SFRP1, ela vai impedir que a Wnt se ligue nesse receptor, proporcionando, assim, uma inibição direta nas proteínas Wnt, não no receptor, não atua no receptor. Não atua no receptor. Então, um atua é um antagonista do receptor e outro não. Atua em outra parte, tá, do sistema, interage diretamente com o Wnt. É isso? Tá certo. Então, certo. Quando você fez, né, às vezes, gente, eu peço desculpas aqui, eu juro que eu li todos os resumos, mas são 9 trabalhos, às vezes as coisas embaralham na cabeça da gente aqui. Aqui você fez as administrações, quanto tempo antes dos testes? Foi feitas em 3 diferentes momentos para avaliar a aquisição, a consolidação e a evocação, né? Então, para avaliar a aquisição da memória, a gente realizou a infusão da droga 15 minutos antes do treino. Para avaliar a consolidação, a gente infundiu a droga imediatamente depois do treino. E já para avaliar a evocação da memória, a gente infundiu a droga 15 minutos antes do teste daí, de retenção. E esse intervalo de 15 minutos vocês mantiveram para o campo aberto e para o labirinto em cruz? Exatamente, para que não ocorresse alguma diferença, né? Porque a gente queria avaliar com esses testes se a droga alterava o comportamento do animal e se isso teria algum impacto, né, nos nossos achados. Que tipo de impacto alterar a ansiedade poderia ter nos achados de vocês? Poderia influenciar na memória de medo propriamente, né? O animal poderia armazenar mais ou estar mais alterado naquele momento do teste e não reter aquela informação de uma maneira que a gente pudesse considerar um controle, né? Entendi, tá certo. Eu tinha mais uma pergunta para te fazer. Você saberia me dizer quanto tempo, mais ou menos, né, se existe algum consenso sobre a fase de consolidação da memória de medo? Quanto tempo ela dura? A fase de consolidação da memória? Bom, a consolidação, eu não sei te dizer exatamente, assim, uma janela de tempo que a gente poderia dizer que ocorre essa consolidação, né? Mas a partir do momento que a gente fez aquela aquisição e a gente já inicia os mecanismos, né, de retenção daquele conhecimento novo. Então, já se inicia o processo de consolidação. Mas a janela de tempo acaba sendo um pouco variável, não sei te dizer especificamente até se existe na literatura um consenso a esse respeito. Eu sei que quanto à janela da reconsolidação, sim, a gente até tem outros estudos do nosso grupo avaliando a esse respeito, e nós descobrimos que a via da Wnt beta-catenina, que está muito envolvida nesse processo de reconsolidação, ela está ativa até 2 horas após o teste de retenção.
Então, já nos dá uma ideia de uma janela de funcionamento, né, nesse caso. Entendi. E quais seriam os próximos passos do seu trabalho? Bom, as vias 20 é um mundo incrível, né? Como a gente sabe, tem toda uma série de experimentos, a gente já conseguiu avaliar aqui nesse trabalho a aquisição, consolidação e evocação da memória. Em outro trabalho, a gente avaliou, então, como eu disse, a reconsolidação. E assim a gente vai cada vez investigando mais. Mas também acho que tem um caminho bastante importante para a gente seguir aí pela UINT planar, que acaba que a gente não foi ainda muito para esse lado, mas está nos projetos do grupo, a gente tá de olho sempre nas UINTs. Tá certo. Muito obrigada, Thaís. Parabéns pelo trabalho mais uma vez, viu? Eu agradeço. Muito obrigada, o tempo de todos. Gente, desculpa. Alguém quer fazer alguma pergunta para a Thaís? Eu sempre esqueço. Pessoal, não sejam tímidos. Tá bom, então. Obrigada, Thaís. Obrigada. Tchau, tchau. Agora, Taine, a gente vai para Beatriz ou a gente vai para Elisa? Na minha lista aqui tá a Beatriz. Beatriz, eu imagino. Então tá. Então, o próximo trabalho, então, é da Beatriz Nunes, que é a da Universidade Estadual de Londrina. Vamos lá. Hello, my name is Beatriz Nunes, and today I'm gonna introduce the abstract systemic inflammation and oxidative stress in Parkinson's disease patients may be associated with blood biomarkers. Parkinson's disease is the second neurodegenerative disorder most common in the world, affecting about 3% of people over 65 years, mainly white men. PD is an incurable age-related neurodegenerative disorder involving the dopaminergic, noradrenergic, serotoninergic, and cholinergic systems. And alpha-synuclein protein is abnormally deposited in neuronal tissue, producing Lewy bodies that precede the signs of neuronal death. This neuronal degeneration is associated with the main symptoms related to this disease, which are still the basis of diagnosis. Currently, the medications generally used by PD patients decrease the motor symptoms but can't stop the disease evolution. So, blood biomarkers related to immune inflammatory pathway and oxidative stress can be a great solution for early diagnosis of PD. Then, the main objective of this study was to evaluate these molecules as potential blood biomarkers in PD. This study was approved by the Ethics Committee on Research Involving Human Subjects of the State University of Londrina, and 56 patients with PD in stages 1 to 3 of Howe-NR scale were recruited from the neurology ambulatory at Clinical Hospital UEL, as well as 56 healthy individuals. PD patients were being treated with levodopa and carbidopa, levodopa and benzerazide, pramipexole, amantadine, piperidine, and/or entacapone. For statistical analysis, we use ANOVAs, and all tests were p-value of 0.05 statistical significance. As a result, we found significant multivariate effects of diagnosis, tobacco use, and sex as explanatory variables on peroxygenase 1, malondialdehyde, aptoglobin, interleukin-6, soluble interleukin-6 receptor, and a surrogate index of interleukin-6 transinolone. Tests for between subject effects showed significant association between diagnosis and aptoglobin, malondialdehyde, and interleukin-6, while the soluble interleukin-6 receptor and the surrogate index for interleukin-6 transinolone were associated with tobacco uses. There was a trend toward lower peroxygenase 1 values in PD as compared in controls. In the estimated marginal mean values of the significant biomarkers,
malondialdehyde, aptoglobin, and interleukin-6 were significantly higher, while peroxygenase 1 was significantly lower in PD than in controls. Further than try of other possible independent variables showed that these variables were not significant and did not change the impact of diagnosis on biomarkers, including use of medications such as levodopa, amantadine, pramipexole, piperidine, entacapone, levodopa in association with benzerazide. The major finding in this study is the significant association between PD diagnosis and biomarkers linked to oxidative stress and immune-inflammatory pathways. Besides that, the study indicates a state of systemic inflammation and oxidative stress in patients with PD. I would like to thank CAPS for funding this study, and thank you all for watching. Ok. Olá, Beatriz, tudo bom? Olá, boa tarde. Boa tarde, parabéns pelo trabalho, parabéns pelo vídeo. Obrigada. Então, muito bacana a gente ter um estudo clínico aqui, né? Às vezes a gente está mais acostumado a ver estudos em animais sempre, né? Então, achei muito legal o seu estudo. Você é aluna de iniciação científica também? Sim, eu finalizei já a minha iniciação científica e agora eu continuei o trabalho no meu TCC com a mesma orientadora. Tá certo. Então, você já está trabalhando com esse projeto há quanto tempo, mais ou menos? Bom, esse projeto, ele iniciou, né, na pós-graduação da minha orientadora, e aí ela trouxe essa proposta para a gente trabalhar como trabalho de conclusão de curso, e aí eu estou há mais ou menos uns 2 anos, 1 ano e meio já, estudando sobre Parkinson, sobre biomarcadores associados à doença. Tá. Ótimo. Então, mais ou menos uns 2 anos envolvida. E que partes do estudo você consegue mais ou menos acompanhar? Você trabalha na parte do recrutamento dos pacientes, da coleta das amostras ou só da análise das amostras? Então, essa primeira parte do trabalho, ela foi finalizada ainda no doutorado da minha orientadora, e aí a gente expõe esses dados, né, para artigo, publicação, e atualmente a gente pretende fazer o segundo passo dessa pesquisa, né, que seria investigar quais vias metabólicas estariam associadas a essas alterações. E aí é essa parte que eu entro como aluna para trabalhar, né, estudar a parte metabolômica desse trabalho. Bacana. Parabéns, metabolômica é um desafio, hein? Sim, é bem complicado. Não, mas é lindo, é lindo. Você fala aqui que os seus pacientes foram recrutados, né? Então, na sua introdução, você destaca a importância, né, desses biomarcadores, como, por exemplo, para diagnóstico, né, da doença de Parkinson. E aí, quando fala do recrutamento do paciente, os pacientes, você diz que eles são estágios 1 a 3 nessa escala de Hoehn-Yahr. Ai, desculpa, gente. Enfim. Tá chegando próximo da final da Copa do Brasil. Aqui vai começar o foguetório, desculpa. Tá? O que significa esse grau de 1 a 3? São pacientes com doença inicial? São pacientes com doença grave? Em que estágio da doença eles estão? Bom, esse estágio da doença de 1 a 3 ainda é um estágio inicial não tão grave. A pessoa ainda consegue ter uma certa qualidade de vida, a medicação ainda consegue fazer um efeito para que a pessoa não tenha esses sintomas motores tão presentes, né, que influenciem na qualidade de vida do paciente, porque geralmente os pacientes que estão em estágio acima do 1,3, eles já estão acamados, são pacientes, né, de mais difícil acesso, às vezes já internados em casa mesmo, com assistência de enfermagem ou no próprio hospital, então por isso foi esse o grupo escolhido na época para fazer o trabalho. Tá certo. Então são pacientes, digamos assim, de leve a moderada, doença leve a moderada.
Vocês consideraram duração da doença ou quanto tempo de diagnóstico como fator no estudo? Levou sim em consideração. Não foi inserido nesse artigo, né, do qual eu tirei os dados, mas isso foi sim levado em consideração. Mas se tratando de doença de Parkinson, é um pouco difícil predizer qual foi o início da doença, porque a gente tem alguns estudos que já mostram que alguns sintomas começam 10, 20 anos dos principais sintomas clínicos, né, que são sintomas motores. Sim, então Aí a gente acaba baseando na clínica, nessa parte mesmo. Na parte do diagnóstico, né? Desculpa, eu me expressei mal. Eu queria perguntar do tempo do diagnóstico, mas só a resposta foi perfeita. Tá? E aí me chamou a atenção que você achou uma correlação significativa, né, de alteração nesses marcadores pró-inflamatórios, né, no sangue dos pacientes, com o uso de tabaco. Qual era a prevalência de uso de tabaco? É uma comorbidade comum pacientes com doença de Parkinson abusarem de tabaco? Então, eu não sei te dizer exatamente quanto essa prevalência, mas nesse trabalho, o uso de tabaco não era que o paciente estava usando naquele momento que foi feito a coleta e o estudo. Ele usava previamente na juventude, na parte adulta, e, né, através da estatística, a gente percebeu que isso pode ter ali uma influência nos resultados. Tá certo. E você acha que vocês já têm evidências suficientes para utilizar esses marcadores para diagnóstico? Qual a sua opinião? Olha, eu acho que ainda não, principalmente agora trazendo a metabolômica associada, né, com o meu trabalho no TCC, a gente tem visto que são vários biomarcadores que são encontrados alterados, muitos estão relacionados a outras doenças neurodegenerativas também, então ele não é específico para a doença de Parkinson. Então, o que a literatura mais fala hoje é de tentar buscar um conjunto de biomarcadores que estejam alterados, né, de forma a mais ou abaixo do normal, e esse conjunto ser utilizado no futuro para uma forma de diagnóstico, mas até então não existe um marcador que seja específico para a doença de Parkinson. Tá certo. A gente tem uma pergunta para você aqui no chat, tá? Eu não sei, acho que eu posso ler ou você quer abrir o microfone, Janaína? Eu posso ler, então. Assim, tá aqui, né? Já que a inflamação e estresse oxidativo ocorrem em diversas doenças, como fazer um diagnóstico diferencial? Acho que foi parecido com a minha última pergunta. Mas vamos lá. Sim, é justamente isso. O estresse oxidativo, né, a gente sabe que está presente em várias doenças, e vários estudos mostram, né, que também está presente na doença de Parkinson, então a intenção maior seria usar desses biomarcadores relacionados à neuroinflamação, estresse oxidativo e até mesmo desregulação lipídica, de glicólise, para fazer um conjunto de biomarcadores que possam estar desregulados aí e funcionarem como diagnóstico e prognóstico da doença. Tá certo, então. Eu juro que eu não copiei a sua pergunta, tá, Janaína? Não tinha visto mesmo, gente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta para Beatriz? Tá bom, então. Muito obrigada, Beatriz. Parabéns pelo trabalho e sucesso agora no seu TCC. Muito obrigada. Obrigada, Janaína, pela pergunta. Até mais, gente. Bom. Agora, então, a gente passa para a sessão de psicofarmacologia com o trabalho da Elisa Piton, que é aluna da Universidade Federal de Santa Maria. Olá, meu nome é Elisa Piton, sou graduanda do curso de farmácia da Universidade Federal de Santa Maria e faço parte do Laboratório de Estudo da Depressão. Vou apresentar o trabalho intitulado A menor resposta antidepressiva à fluoxetina está associada ao comportamento do tipo ansioso, desequilíbrio oxidativo hipocampal e aumento nos níveis periféricos de interleucina 17 e interferon gama. O transtorno depressivo maior é caracterizado por sua natureza crônica, recorrente e com altas taxas de refratariedade ao tratamento. A eficácia limitada com os antidepressivos disponíveis destaca a necessidade de opções mais efetivas no tratamento de pacientes resistentes ao tratamento, bem como enfatiza
a importância do desenvolvimento de modelos pré-clínicos específicos para esse tipo de população. Lembrando que o conceito de depressão resistente ao tratamento é a falha na resposta a 2 ou mais antidepressivos. Por isso, o objetivo desse trabalho foi investigar o efeito da fluoxetina no comportamento do tipo depressivo e nos parâmetros inflamatórios e oxidativos em camundongos submetidos à administração crônica de corticosterona. Para isso, foram utilizados camundongos suíços, que permaneceram durante 7 dias em aclimatação e em seguida foram segregados em grupo veículo, corticosterona e corticosterona mais fluoxetina. A administração de corticosterona, na dose de 20 mg por quilograma via subcutânea, ocorreu durante 21 dias, enquanto o tratamento com fluoxetina, na dose de 10 mg por quilograma via oral, ocorreu durante 14 dias, iniciando a partir do 7º dia de administração de corticosterona. 24 horas após a última administração, foram realizados os testes comportamentais, de campo aberto, labirinto em cruz elevado, suspensão da cauda e nado forçado. Em seguida, foi realizada a eutanásia para análise dos parâmetros oxidativos e inflamatórios. Além disso, o grupo corticosterona e fluoxetina foi segregado através do teste de suspensão da cauda em grupo boa resposta ao antidepressivo e grupo resistente ao antidepressivo. Como resultados, no teste de suspensão da cauda, os tempos de imobilidade foram organizados de forma crescente e foi calculada a mediana. Os animais com tempos de imobilidade acima da mediana foram considerados resistentes ao tratamento, enquanto os animais com tempo de imobilidade abaixo da mediana foram considerados boa resposta ao tratamento. Ainda, o grupo corticosterona apresentou um aumento no tempo de imobilidade quando comparado ao grupo veículo, indicando um comportamento do tipo depressivo. No teste nado forçado, o grupo corticosterona apresentou uma forte tendência ao aumento de imobilidade, enquanto o tratamento foi capaz de reverter esse comportamento. Ainda, o grupo resistente ao tratamento apresentou um aumento no comportamento do tipo luta. No teste de campo aberto, não houve diferença significativa entre os grupos, indicando que não houve uma diferença na atividade locomotora desses animais. E no teste de labirinto em cruz elevado, os animais do grupo corticosterona apresentaram uma redução no tempo gasto nos braços abertos e um aumento no tempo gasto nos braços fechados, indicando o comportamento do tipo ansioso, que também é observado nos animais resistentes ao tratamento, enquanto os animais que tiveram uma boa resposta ao antidepressivo apresentam um aumento no tempo gasto no braço aberto e uma redução no tempo gasto no braço fechado. Quanto aos parâmetros oxidativos observados no hipocampo, o grupo resistente ao tratamento apresentou um aumento nos níveis de hiperóxido de hidrogênio quando comparado ao grupo boa resposta ao tratamento. Ainda, o grupo resistente ao tratamento demonstrou uma redução na atividade da enzima catalase quando comparado ao grupo boa resposta ao tratamento. Em relação aos parâmetros inflamatórios periféricos, foi verificado um aumento nos níveis de interleucina 17 no grupo resistente ao tratamento quando comparado ao grupo boa resposta ao antidepressivo, e resultado semelhante foi encontrado quanto aos níveis de interferon gama. Assim, pode-se sugerir que os animais resistentes ao tratamento apresentaram um desequilíbrio redox no hipocampo, acompanhado de um aumento do comportamento do tipo luta e um comportamento do tipo ansioso, associado a níveis periféricos elevados de interleucina 17 e interferon gama. Obrigada pela atenção. Obrigada, Elisa. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo vídeo, certo? Obrigada. Tá. Mesmas perguntas iniciais. Você é iniciação científica também? Sim. Acredito que essa sessão seja toda de iniciação científica. Então, há quanto tempo você está fazendo iniciação científica? Há 5 anos. 5, nossa. Desde o início da graduação. Uhum. Eu sei como é que é. Eu também entrei na IC no início da graduação. Né? Só, gente, né? Não foi uma crítica negativa, viu? Fica tranquila, só. É raro, sempre no mesmo grupo? Sim, trabalhando. desde o início. Bacana. Isso.
Certo? Então, você realmente gosta do assunto depressão, né? Sim, gosto. Ah, que bom. Ok, então vamos lá. Então, você fez então a administração, né, de corte, seu modelo de depressão era o modelo de corticosterona, certo? A minha primeira pergunta é por que vocês escolheram, desculpa, antes disso, né? Como é que foi feita a administração da corticosterona e da fluoxetina? Vocês tinham um horário do dia para fazer a administração? As duas eram no mesmo horário? Como é que funcionava? A administração era feita sempre pela manhã, mais ou menos no mesmo horário, 9, 10 horas, e era feita subcutânea. Aí a administração de fluoxetina era via oral, por gavagem, e também, logo após fazer a aplicação da corticosterona, já fazia a gavagem no animal. Já fazia a gavagem no animal. Ok. Isso, Algum motivo para escolher a manhã? A gente achou melhor padronizar, não deixar um dia de manhã e outro à tarde, sempre de manhã, e também para o ciclo dos animais, né? Pegar o ciclo escuro deles, não pegar também um pico de corticosterona. Então, vocês trabalham com ciclo invertido Isso aí. no laboratório. É que estranho, porque o pico de corticosterona dos animais, a corticosterona nos animais é justamente na fase escura. Então, bom, enfim. Bom, posso ter me enganado, mas nós sempre fazíamos pela manhã e para evitar que, tipo assim, de manhã tivesse, então, pode ser que seja o contrário, eu me enganei. Mas que, tipo, pela manhã tivesse num pico mais baixo e da tarde num mais alto, e aí ficasse uma coisa desorganizada, né? Sim, não, isso é perfeito. Isso aí tá ótimo. Assim, você realmente se envolveu com essa etapa de fazer as administrações e os testes comportamentais. Sim, eu participei de todo o trabalho. Bacana. Sim. Outra coisa, só de novo assim, só me refere, vocês trabalhavam com o ciclo invertido, então, quando você administrava, a luz do biotério estava apagada. Não, a luz do biotério está acesa. E aí, à noite, fica apagada, mas é o ciclo que eles ficam acordados, né? À noite, a luz é apagada, eles ficam acordados. Não, então tá. Então eu que não entendi, porque eu entendi quando você disse que queria pegar período da noite, eu entendi que vocês estavam trabalhando com um ciclo invertido, que vocês apagavam a luz do biotério durante o dia. Fui eu que entendi errado. Então tá tudo certo. Aí nesse período a corticosterona tá baixa mesmo. Beleza. E todos os animais passaram por todos os testes comportamentais ou foram grupos separados? Todos os animais passaram por todos os testes. Tiveram os grupos separados, né? O grupo controle que não recebeu a corte, mas recebeu uma administração do veículo, né? Para simular o mesmo estresse de administração. Mas eles também passaram pelos testes, para a gente poder comparar, né? Sim, e eles receberam alguma administração por gavagem? Por gavagem também foi salina. Foi salina. Isso. E por que vocês decidiram não fazer o grupo controle com fluoxetina só, sem a corticosterona? Sim, desculpa. Eu acho que também teve o grupo fluoxetina para ver qual que seria o efeito dela sem ter o estresse, né? Mas não foi nessa parte do trabalho. Ok, entendi. E por que vocês escolheram a suspensão pela cauda e não o nado forçado para estratificar os animais de vocês? Porque no nado forçado deu uma tendência dos animais que tiveram administração de corticosterona a apresentar imobilidade, mas não foi um resultado significativo. Então, a gente optou por pegar o teste de suspensão da cauda, que também é um teste bem válido para avaliar o comportamento tipo depressivo e também o efeito antidepressivo da fluoxetina, né? Do antidepressivo. Então, a gente resolveu pegar esse dado. Ok, tá certo. Tá certo, então. E os testes foram feitos naquela ordem que você falou. Primeiro o campo aberto, depois o labirinto em cruz, depois o tail suspension e por último o nado forçado. Ou vocês randomizavam a ordem? Isso, sempre a gente faz do teste menos estressante até o mais estressante. Então, é nessa ordem mesmo. Porque o nado é o que deixa o animal mais estressado. Então, para ele não pegar esse estresse e levar para os outros testes, né? Não, com certeza. A água é mortal para os animais.
E quanto tempo depois do nado forçado vocês fizeram a eutanásia? Foi tudo no mesmo dia, nessa parte do processo. Então, foi feito pela manhã os testes e à tarde a eutanásia. E à tarde a eutanásia. Ok, entendi. Certo. E quando vocês coletaram o hipocampo, vocês coletaram o hipocampo total? Isso. A gente coleta o hipocampo, os dois, né, as duas partes, e aí de forma homogênea, né, a gente coloca os dois. Mas não conseguimos separar. Não, sem problema. Ok, então vocês viram diferenças entre o perfil, né, dessas citocinas, né, pró-inflamatórias entre os animais resistentes e respondentes à fluoxetina, correto? Então, qual que você acha que seria pensando assim no paciente, né, como que isso poderia ser aproveitado? Eu sou um paciente com depressão, estou tomando fluoxetina, do que isso me beneficiaria, pensando em termos de contribuição clínica? É pela questão de que a gente vê muito isso dos pacientes não responderem ao tratamento, né? E daqui a pouco ser pensado um outro tipo de tratamento para aquele paciente que não responde a esse tratamento convencional, porque a gente sabe que a depressão, ela é muito heterogênea e ela não é só apenas por um mecanismo, né, que ocorre. Então, acredito que para que fosse pensado talvez dessa forma, assim, fora do padrão, né, dos antidepressivos que a gente já conhece, mas talvez mais outros tipos de tratamento, né, que mexessem em outras vias. Ótimo. Obrigada, Elisa. A gente tem mais uma perguntinha para você aqui no chat, né, mais uma vez da professora Janaína. Então, está dando parabéns pelo trabalho, com um tema muito importante, né, depressão resistente ao tratamento. E aí ela pergunta se nesse modelo vocês já fizeram um tratamento com ketamina. Nesse modelo, acho que não foi feito. Não, foi sim. A gente usou, mas foi outro trabalho, não foi esse. E usamos a ketamina. Depois vamos usar a fluoxetina para ser um pouco diferente esse. Mas, sim, a ketamina também traz uns resultados bem interessantes. E vocês também veem essa divisão de pacientes, de indivíduos resistentes ou sensíveis à ketamina, ou todo mundo responde? Não, a gente não viu essa parte, porque a ketamina é mais difícil o uso, né? Seria um uso hospitalar mais restrito. Então, o que a gente vê mais comum seria a fluoxetina, né? E são casos bem específicos em que é administrada a ketamina também, né? Sim. Tá certo, então. Mais alguma pergunta para a Elisa, pessoal? Certo, obrigada, Elisa. Parabéns pelo trabalho, mais uma vez. Eu que agradeço. Agora a gente vai para o trabalho da Bárbara Barbosa Pires, tá? Da Fundação Oswaldo Cruz, acredito eu. Da Rondônia. Bom, vamos acompanhar no vídeo que ela vai. Olá, eu sou Bárbara Barbosa Pires e o trabalho que eu trago hoje é intitulado de Avaliação Experimental de Alterações Comportamentais Tardias associadas à depressão em camundongos infectados com Plasmodium bergherianica, tratados e curados farmacologicamente. Dando uma breve introdução sobre a malária, ela representa uma doença infecciosa de grande relevância mundial, causando cerca de 214 milhões de casos anuais e 438 mil mortes. A malária ela é uma doença provocada por protozoários parasitas pertencentes ao tipo Plasmodium e transmitidos pelas fêmeas infectadas do mosquito Anopheles. Evidências mostram que no curso da doença, os pacientes podem desenvolver alterações neuropsiquiátricas, especialmente na forma mais grave chamada de malária cerebral, embora também já tenham sido descritas durante a malária não grave. Além disso, após o tratamento e da cura da malária, evidenciaram também que o paciente pode desenvolver manifestações neurológicas tardias, que pode ser de uma semana ou até meses depois da cura, conhecida como síndrome neurológica pós-malária. Entre as principais alterações neuropsiquiátricas, a gente pode observar confusão, convulsão, alteração de fala e tremor.
No entanto, o entendimento dos fatores desencadeadores da síndrome neurológica pós-malária e os tipos de alteração neuropsiquiátricas apresentadas ainda precisa de um melhor esclarecimento. Então, diante disso, o presente estudo avaliou experimentalmente se animais infectados com plasmódio e tratados com antimaláricos podem desenvolver tardiamente comportamentos associados à depressão utilizando o teste de nado forçado. No nosso estudo, a gente utilizou camundongos machos adultos C57BL6 com a licença no Comitê de Ética com o número 08/2021. Esses animais foram infectados com 10 a sexta de hemácias parasitadas por Plasmodium bergeri da cepa ANCA e tratados com cloroquina, 25 mg por quilo, e primaquina, 0,72 mg por quilo, durante 7 dias. E todas essas administrações foram feitas via intraperitoneal. Os animais, eles foram infectados no dia 0 do protocolo experimental e a infecção ela foi monitorada pela análise da parasitemia nos dias 5º, 13º e 19º dias após a infecção. Do 6º ao 12º dia, os animais foram tratados com a combinação antimalárica de cloroquina com primaquina. E no 18º dia após a infecção, o teste de natação forçada avaliou as manifestações comportamentais associadas à depressão. O teste de natação forçada foi o teste experimental que a gente utilizou. Esse teste é um modelo experimental amplamente utilizado para avaliar alterações relacionadas ao estresse ou desespero comportamental. E por meio dele, a gente vai verificar o tempo em que o animal permanece imóvel e nadando. Os resultados mostram que os animais infectados desenvolveram infecção por plasmódio, conforme a verificação de formas sanguíneas parasitárias típicas do parasita. O tratamento antimalárico com cloroquina mais primaquina mostrou-se eficaz, evidenciado pela ausência de formas parasitárias no pós-tratamento. Aqui nós temos os gráficos referentes ao tempo de nado e de mobilidade observados no teste de natação forçada, realizado no 18º dia após a infecção. No gráfico A, a gente observa que os animais experimentais infectados por plasmódio e tratados com antimaláricos não apresentaram alteração estatística significativa no tempo de nado. Aqui no gráfico B, a gente pode observar que os animais experimentais infectados pelo plasmódio e tratados com antimaláricos também não apresentaram alteração estatística significativa no tempo de mobilidade. Conforme verificado aqui nesse gráfico A, o peso dos animais não se alterou significativamente durante o protocolo experimental. Já em relação à glicemia sanguínea, mostrada no gráfico B, os animais infectados e tratados com antimaláricos apresentaram redução significativa da glicemia sanguínea quando comparado com o grupo controle. Esses resultados mostram que os animais infectados com Plasmodium bergeri e efetivamente tratados com antimaláricos não apresentaram alterações comportamentais significativas no teste do nado forçado. O nosso suporte financeiro foi o Programa de Excelência em Pesquisa da Fiocruz Rondônia e São Lucas AF, e o número da licença no Comitê de Ética Animal foi 08/2021. Aqui foram as nossas referências. Obrigada. Obrigada, Bárbara. Parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns pelo vídeo. Fiquei só um pouquinho confusa, porque eram tantos autores no seu trabalho que não achei, mas você é lá da Fiocruz de Rondônia, certo? Né? É lá que... Isso, eu sou estudante de graduação e faço iniciação científica na Fiocruz Rondônia. Isso, ok. Então, e há quanto tempo você está no laboratório lá? Eu comecei em dezembro do ano passado. Então, uns 8 meses também. Certo. E o que exatamente você fez nesse projeto? Quais as etapas que você acompanhou? Certo. Durante o projeto, eu participei de praticamente todas as etapas, desde, na verdade, não na parte do recebimento dos animais, mas a partir do início do protocolo experimental, eu já estava lá ajudando, desde a inoculação até as retiradas do sangue para fazer a parasitemia, para fazer a glicemia, a parte dos testes e até a parte final também de eutanásia. Tá certo, muito bom. Tá. A minha primeira pergunta é por que vocês trabalham com essa
linhagem, se é que eu posso falar assim, né, de Plasmodium anca. O que isso exatamente significa? Por que o Plasmodium berghei e não aquele que a gente ouve mais falar, que é o Plasmodium falciparum? Qual a diferença entre eles? Certo. Diante dos nossos estudos da literatura, a gente observou que o Plasmodium berghei anca, ele é mais utilizado para experimentos em murinos. Então, eles estão mais suscetíveis a desenvolver a malária de acordo com esse tipo de plasmódio. Entendi. Certo. E aí vocês fazem a infecção das hemácias in vitro e depois vocês injetam as hemácias nos camundongos, correto? Primeiro, a gente tem um camundongo que a gente chama de camundongo doador. Então, a gente primeiro inocula nele para poder fazer o desenvolvimento das hemácias parasitadas. Depois, a gente retira as hemácias parasitadas dele e faz a diluição para poder utilizar no experimento propriamente dito. Certo. E por que não pode usar esse camundongo inoculador para o experimento em si? Por que inocular as hemácias e não o parasita diretamente? No caso, porque na parte do protocolo experimental, a gente precisou ter a noção de que as hemácias parasitadas estariam na elevação que a gente queria. E se a gente fizesse a parte da inoculação do parasita propriamente dito, a gente não ia ter como ter essa certeza da quantidade de inoculação que ele recebeu. Certo. E aí você fala aqui que um dos objetivos do seu trabalho é ajudar a investigar as alterações neurológicas, né, associadas à malária, certo? Por que vocês não têm um grupo de animais só infectados que não foram tratados com cloroquina e primaquina? No caso, a gente só fez realmente os 3 grupos, que foram os que eles estavam totalmente saudáveis, foram apenas inoculados com o veículo. Depois, os que estavam saudáveis e recebido os antimaláricos, e os que estavam foram infectados e receberam os antimaláricos. Na verdade, a gente não fez esse grupo de eles não estarem infectados e não receberem, porque, teoricamente, a gente já tem uma literatura muito vasta. A gente está travando. Bárbara, o áudio está falhando. Acho que ela travou de vez agora. Bárbara? Acho que ela caiu, não sei. Bom, quem sabe a gente vai adiante e eu termino a arguição dela depois. Não sei se tem alguém do grupo da Bárbara aqui para avisar ela que a gente espera ela retornar depois. Eu avisei a ela aqui no privado, tá bom? Eu acho que realmente foi a conexão dela. Não, só para não atrasar muito a sessão, diz para ela conectar de novo com calma, não tem problema nenhum, esse tipo de coisa acontece. A gente só vai seguir para não atrasar demais a sessão, mas depois a gente termina com ela, tá? Obrigada, Jade. Nada, obrigada a vocês. Tá? Então, gente, devido a problemas técnicos, né, que serão resolvidos em breve, vamos seguir, então, com a apresentação da Bruna Santana, a aluna, então, da Federal do Rio Grande do Sul. Sou estudante de farmácia e faço parte do Laboratório de Álcool e Tabaco. E o tema da nossa pesquisa é sobre o uso intermitente de álcool e taurina não está associado com um comportamento tipo ansioso em ratos adolescentes. Assim, quando a gente pensa sobre o consumo alcoólico de adolescentes, a gente pode comparar esse consumo com um modelo de binge drinking, que nada mais é do que um consumo episódico de altas doses de bebida alcoólica em um período curto de tempo, um período de 2 horas. E a gente sabe que esse consumo é um consumo muito tóxico devido à grande ingestão de álcool, né?
E a gente pensa também, quando fala de bebida entre os jovens, nas bebidas energéticas. E a taurina é um aminoácido semi-essencial que está presente nessas bebidas energéticas. Assim, o objetivo da nossa pesquisa é avaliar o efeito de diferentes regimes de tratamento com a taurina sobre o comportamento tipo ansiedade em ratos adolescentes e no modelo de binge drink. Então, nosso experimento ocorreu com 48 ratos do tipo macho Wistar, com 35 dias de idade, ou seja, eram ratos adolescentes, e o nosso experimento ele durou 25 dias, sendo que desses 25 dias ocorreu 4 ciclos de binge drinking. Os binges eles duravam 3 dias, seguidos de 4 dias de abstinência. Desses 48 ratos que a gente utilizou, houve 4 grupos, sendo o grupo 1, o grupo que era um grupo controle, que só recebia álcool, o grupo 2, o grupo que recebia taurina crônica, taurina diariamente, o grupo 3, que recebia taurina durante o dia de binge, e o grupo 4, que recebia taurina nos intervalos de binge drink, ou seja, nos dias de abstinência. A taurina ela, era administrada via intraperitoneal, e essa administração ocorria 1 hora antes do binge drink, 1 hora antes da exposição ao álcool, sendo que a exposição durava 2 horas. Então, no último dia de experimento, no dia 25, todos os ratos passaram por um teste comportamental, que era o teste da caixa claro-escuro, e neste teste a gente consegue avaliar o comportamento tipo ansioso do rato, baseado então no tempo que o rato permanece na área clara. No último dia também ocorreu a eutanásia dos ratos. Então, após a análise do comportamento, a gente viu que no tempo de área clara, no tempo que o rato permaneceu na área escura e o percentual de tempo que o rato permaneceu na área clara, não houve nenhuma diferença significativa, não houve uma diferença entre os grupos e, portanto, a gente concluiu que a taurina ela não altera o comportamento tipo ansioso em ratos quando submetidos a esse teste. Entretanto, quando a gente analisou a avaliação de risco, que é outra análise que a gente consegue fazer a partir desse comportamento, a gente viu que o grupo 3, que era o grupo que recebia taurina durante o binge, houve uma diminuição grande em relação aos outros grupos de tratamento, uma diminuição na avaliação do comportamento de risco desses ratos. O que isso quer dizer? Que os ratos que estavam nesse grupo eram ratos mais impulsivos, que não decidiam, não esperavam, eles apenas iam, eram ratos mais corajosos perante os outros grupos, eles não analisavam o risco, que era sair do ambiente escuro, um ambiente seguro e confortável, para ir para um ambiente claro, que é um ambiente desconhecido e que não é novo para eles. Então, assim, a gente pode concluir que todos os tipos de tratamento que a gente teve com a taurina, ele não houve uma alteração do tipo ansioso nesses ratos quando submetidos ao teste da caixa claro-escuro. Porém, quando os ratos combinavam álcool com a taurina, no grupo 3, houve uma redução da avaliação de risco, e a gente pode dizer então, que quando os jovens combinam bebidas energéticas com álcool, eles têm comportamentos mais impulsivos e não avaliam o risco da situação. Por fim, eu gostaria de agradecer a todos os colaboradores para essa pesquisa acontecer. Obrigada. Ok, obrigada, Bruna. Parabéns pelo trabalho. Tá? Você também é IC, né? Eu acho que eu estou chegando à conclusão de que todo mundo é IC aqui. Uhum. Há quanto tempo você está no laboratório? Eu iniciei em agosto do ano passado. Tá. Então, um pouquinho mais de um ano. Certo. E exatamente, então, que etapas desse trabalho você fez, você pôde acompanhar?
Então, eu estou no experimento desde o início, né? Eu participei do início da chegada dos ratos, da administração da taurina, da montagem das grades. Participei também do teste claro-escuro e também depois da análise desse teste. Tá certo. Então, praticamente todas as etapas, né? Isso. Tá. E aí eu fiquei com uma pergunta, né? O rato Wistar, ele é um bom bebedor? Porque a gente sabe que entre linhagens de camundongos, quer dizer, eu sei pelo menos que entre linhagens em camundongos a gente tem diferenças, né? Como é que é isso para rato? Então, no nosso laboratório, a gente teve uma pesquisa muito parecida com a taurina, e a gente acabou usando o rato Wistar, e a gente viu que os ratos eram ratos adultos, né? E nessa nossa pesquisa foi com ratos adolescentes. E a gente viu que os ratos adultos, eles tiveram um consumo de 4 vezes mais de consumo de álcool, álcool voluntário, né? E então a gente acabou usando os ratos Wistar também, por já ter essa base. Isso, ok. Então eles realmente ali, porque eu vi na sua foto tinha 2 garrafinhas, acredito que uma era água, outra era álcool, eles realmente preferem beber o álcool. Não, a gente só disponibilizou o álcool durante o horário de bind, né? As grades eram separadas e cada rato tinha a sua garrafa com solução alcoólica. Ah, tá. Durante isso, era separado. E daí eles não tinham acesso à água nesse período. Nesse período de 3 dias, então. Isso, 2 horas por dia. Entendi. Tá, não, então eu vi tudo errado ali na sua foto, tirei conclusões precipitadas. Ah, desculpa. Ah, tá, bacana. E qual era a concentração do álcool? Ah, era 20%. 20%, forte. Nossa. É. Então tá, tranquilo. E, certo, vocês fizeram a avaliação da ansiedade desses animais, mas esse padrão de binge drinking, álcool, só o álcool, ele afeta a ansiedade dos animais? Porque eu senti falta de um grupo controle, um grupo que não tivesse sido exposto ao álcool. Então, como esse protocolo de binge drinking nos adolescentes afeta a ansiedade dos animais? Você saberia me dizer? Então, como a gente queria avaliar o efeito da taurina, a gente acabou não fazendo um grupo controle só com taurina, porque a gente queria avaliar a taurina justamente com o álcool. E a gente pensou que seria desnecessário fazer esse grupo controle somente com taurina, sem álcool, sem rato alcoolista. Não sei, eu sempre sinto falta, pelo menos, né, de um controle chã, assim. Não chã, né? Chã se usa mais para cirurgia, mas algo, sei, um animal que não tivesse, um animal com comportamento basal, né? Que não tivesse sido exposto ao álcool, para a gente ter uma ideia se o álcool em si está mudando o comportamento dos animais. Mas eu acredito que no laboratório de vocês já tenham esses experimentos, já tenham bastante experiência. A outra pergunta, esses animais que receberam só álcool, eles receberam alguma administração intraperitoneal? Sim, eles receberam salina. Salina. Isso é importante colocar, né? Porque é controle do estresse, né, da administração. Acho que no seu resumo tá isso, se eu não me engano. E os ratos que receberam taurina, nos dias que eles que não recebiam taurina, recebiam salina daí. Perfeito, ótimo. E aí a sua conclusão, então, é que a taurina, ela afetou o comportamento de risk assessment, né, de avaliação de risco dos animais, que poderia ser um correlato de impulsividade. Mas o teste da caixa claro-escuro, ele não é um teste classicamente utilizado para se avaliar impulsividade. Você saberia me dizer que teste comportamental você poderia fazer para confirmar esse seu resultado?
confirmar o da impulsividade? Isso. Algum teste que seja mais específico para avaliar a impulsividade, que não a caixa claro-escuro. Não saberia dizer. Então, Só tá outro certo. teste para ansiedade. Não, tem alguns testes que são mais específicos para pegar, né, essa questão da impulsividade, mas às vezes são testes que requerem a questão, né, do animal aprender a apertar uma alavanca ou fazer um nose poke. Então, são testes um pouquinho mais elaborados, mas acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha, né? Então, fica uma sugestão, né, para vocês darem uma olhada em algo mais específico para impulsividade, ou para poder confirmar esse dado de vocês, que é muito bacana, certo? Está muito legal o trabalho, parabéns. Acho que essas eram as perguntas, gente. Alguém teria alguma pergunta para fazer para a Bruna? À vontade. Acho que não, Bruna. Certo, então, parabéns pelo trabalho, Bruna. Obrigada. Sucesso, tá? Obrigada. Prazer. Bárbara, vamos continuar, Bárbara? Vamos, o computador acabou travando, eu caí. Mas Acontece. perdão. Não, fica tranquila. Acho que nesses 2 anos de pandemia a gente se acostumou com esse tipo de coisa. Então fica tranquila, é assim mesmo aqui. Daqui a pouco eu tô com medo que desabe um temporal aqui e eu caia também. Então fica tranquila. Tá? Então eu tinha te perguntado, né, a respeito, acredito, do porquê que vocês do grupo só infectado, né? Então foi aí que travou. Foi aí que travou. Certo. Então, em relação à resposta, a gente não faz um grupo só infectado e sem tratamento, porque eles morrem antes do fim do experimento, certo? Então, não dá para fazer a avaliação neles, não dá para fazer o teste junto com os dias certinho, que nem os outros grupos, porque a doença se desenvolve muito rápido. Entendi. Então isso é uma limitação bastante importante mesmo. Tá? Ok. Certo. Então, já perguntei, né, por que essa espécie de plasmodium. Vocês pretendem fazer a avaliação de outros testes comportamentais para investigar esse comportamento do tipo depressivo? Quais seriam as perspectivas do estudo? Certo. A gente tem alguns outros testes para fazer, mas em relação à depressão em si, está mais ligado ao teste de nado forçado, só que também tem o teste de labirinto em cruz elevado. A gente vai fazer dosagens de toxinas inflamatórias, enfim, tem muita coisa ainda para frente aí do trabalho. E você vai continuar trabalhando com esse projeto? Sim, vou continuar com ele. Ai, que ótimo. Então, tá. E ansiedade e depressão tem tudo a ver uma coisa com a outra. Então, isso, exatamente. É muito bacana que vocês olhem isso. E essas citocinas, vocês pretendem dosar elas onde? Em algum tecido? Não, em tecido do animal, assim. Nós fizemos a punção, logo após o término do experimento e fazer a eutanásia, nós fizemos a punção cardíaca dos animais, recolhemos o sangue para fazer as dosagens depois. Daí a gente vai ver a ST, a LT, CK, creatinina, ureia, vai ter TNF-alfa, INF-gama, enfim. Entendi. Então, tudo plasmático. Não vão fazer nada no cérebro dos animais. Não, vai ser tudo plasmático. Ok. Entendi. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para a Bárbara? Pode colocar no chat que eu leio, ou se quiser abrir o microfone, fica à vontade. Ok. Então tá, muito obrigada, Bárbara. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Obrigada. Agora, então, a gente vai para o trabalho do Caio Andrade de Oliveira, tá? Que trabalha na Universidade Federal do Ceará.
Meu nome é Caridade Oliveira e eu vou apresentar o projeto Maternal Deprivation Induces Long-Term Anxious-like Behavior and Exacerbates Lipopolysaccharide-Induced Microglia Activation in the Dentate Gyrus. Introduzindo aqui o projeto, basicamente a gente utilizou um modelo de Early Life Stress, que é um modelo que se baseia em um estresse numa vida no início do desenvolvimento, que afeta no neurodesenvolvimento, causando efeitos no adulto e no idoso. A gente utilizou um modelo de privação materna, basicamente o afastamento desses animais da mãe, e observou, nesse caso, o desenvolvimento de comportamentos do tipo ansioso durante esse aging, ou seja, os animais adultos e idosos depois dessa privação materna. Falando um pouco sobre a metodologia, a gente teve os animais, quando eles nasceram, do primeiro ao 13º dia depois do nascimento, eles foram separados da mãe durante 1 hora, e caracterizando assim a privação materna. Então esses animais foram divididos em 2 grupos, os que sofreram a privação materna e os que não sofreram, e depois, nos dias 90 e 180 após o nascimento, esses animais foram divididos novamente, sendo divididos em 4 grupos. No caso, os animais que tiveram o desafio com o LPS, o desafio imune com o LPS, e os que não tiveram esse desafio imune com o LPS, no caso, recebendo uma dose de 0,5 mg por quilo de LPS ou não recebendo, intraperitoneal. 24 horas após o tratamento com o LPS ou não, os animais foram submetidos a testes comportamentais, todos. Os testes foram o Open Field Test e o Light Dark Box Test, para avaliar comportamentos do tipo ansioso. Depois disso, os animais foram sacrificados e o corte do cérebro foi feito, especificamente do hipocampo, e foi feita imunohistoquímica para avaliar no giro denteado, fazer uma análise morfométrica da micróglia, no caso em que a gente utilizou um protocolo de análise do fenótipo da micróglia em ameboide, ramificada, intermediária ou bipolar, para avaliar essa ativação microglial. Agora falando um pouco sobre os resultados que a gente obteve, no LDB, que é o Light Dark Box Test, a gente teve um resultado relevante no tempo de latência, que foi o aumento desse tempo de latência dos animais que tiveram a privação materna. Você pode ver que os animais que tiveram a privação materna, em relação aos que não tiveram, idosos, você teve um aumento significativo, e também nos animais que tiveram esse desafio com o LPS, o aumento foi bem maior. Então a gente pode ver um aumento desse comportamento ansioso e uma exacerbação da ativação microglial pelo LPS. A gente vai já chegar na parte da ativação microglial. Agora, outro resultado do LDB é o tempo na zona escura. E no tempo na zona escura, a gente pode observar um aumento aqui, por exemplo, nos animais que não receberam tratamento com LPS, idosos. A gente pode ver que os animais que tiveram a privação materna, eles tiveram um tempo maior e relevante dentro dessa zona escura, o que também implica o comportamento do tipo ansioso. E o mesmo você pode ver aqui nos animais idosos que sofreram privação materna e os adultos, e também em relação aos animais que tiveram desafio com LPS e privação materna. No Open Field Test a gente não teve nenhum resultado relevante. E falando um pouco sobre a análise morfométrica da micróglia, a gente pôde ver que a gente teve um aumento desse perfil ameboide nos animais que tiveram privação materna, aqui no adulto, os animais tiveram privação materna e com desafio com LPS tiveram aumento desse perfil ameboide. E o que faz sentido aqui no perfil ramificado, a gente teve uma redução desse perfil de micróglia ramificada, que a gente diz que é uma micróglia homeostática. A gente teve uma redução desse perfil ramificado nos animais também que tiveram a privação materna e o desafio com o LPS, principalmente os animais idosos. Em conclusão, a gente pode dizer que a privação materna induziu comportamentos do tipo ansioso, principalmente nos animais idosos, e potencializou esse efeito ansiogênico do LPS nos idosos, e também a gente pode ver que ocasionou uma ativação da micróglia por um perfil ameboide e uma redução dessa micróglia ramificada homeostática. Com isso, a gente pode dizer que os resultados indicam que a privação materna gera uma ansiedade, pode gerar comportamentos do tipo ansioso com o aging, com o envelhecimento, e isso é feito através de uma mudança morfológica de um perfil microglial ameboide e uma redução de um perfil microglial ramificado, que a gente pode ver pelo aumento das ameboides aqui nos adultos. A gente pode ver que teve um aumento das ameboides nos adultos, e isso pode indicar o aumento desse perfil ameboide e depois a geração desses comportamentos ansiosos nos animais idosos. Aqui as referências que foram utilizadas, e eu queria agradecer a atenção
Muito obrigado. E Caio? Oi, Tudo bom, Caio? tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, parabéns pelo trabalho, tá? Parabéns pelo vídeo, muito bacana, certo? Obrigado. Você é aluno de iniciação científica também? Sim, Uhum. Há quanto tempo que você está fazendo iniciação científica? um pouco mais de um ano. Um ano e Uhum. pouquinho. Isso, um pouco mais de um ano. E nesse projeto especificamente, exatamente com o que você se envolveu? Pronto, quando eu cheguei para trabalhar nesse projeto, as áreas já estavam coletadas, né? O hipocampo. E a parte que eu mais envolvi foi na imunistoquímica e na análise dos dados da análise morfométrica das micróglias. Ok, então a parte de comportamento já estava feita também. Você Isso. participou da análise do comportamento ou não? Isso já estava pronto quando você chegou? Já estava também. Uhum. Ok, beleza. Tá. Aí, ok. Por que vocês decidiram fazer, além do maternal deprivation, né, além do modelo de estresse precoce, né, no desenvolvimento, fazer o desafio com LPS depois? Pronto. No laboratório, a gente fazia alguns estudos também com esse modelo do LPS. E a gente teve a ideia de avaliar se essa maternal deprivation podia exacerbar esse efeito do LPS, né? Foi basicamente isso que a gente quis avaliar. Exato. Tá? E na sua... fiquei confusa aqui, porque no seu resumo você diz que utilizou os animais adultos no dia pós-natal 60, e na apresentação você falou 90. Qual deles que está correto? Ah, talvez eu tenha me confundido na hora de falar, mas foi 60. 60. Foi 60 Ok. e 109. E 180, né, os idosos. Isso, os idosos. Certo. 180 a gente já pode considerar um rato idoso? Pelo que a gente leu, né, antes de fazer, sim. Não, é pergunta mesmo. Eu realmente não saberia dizer. Tem outros protocolos também que a gente faz utilizando ratos idosos, até alguns projetos recentes com Covid, que a gente também usou esse período 180 para marcar um rato idoso. Ok. Beleza. E aí você falou aqui na sua conclusão de que o estresse por privação materna parece que exacerbou a resposta ao LPS no comportamento, mas eu não cheguei a ver isso nem no seu gráfico, nem aqui no seu resumo. Foi no comportamento Travou ou um foi pouco na hora que só... você falou. Desculpa, posso repetir, tá? Oi? Por favor. Tá. Assim, tanto na sua apresentação quanto aqui no seu resumo, você fala que a privação materna meio que exacerbou a resposta ansiogênica da exposição ao LPS, certo? No comportamento, mas eu não vi isso nem no seu resumo e nem na sua apresentação. Então, foi comportamento e imunistoquímica ou isso foi um efeito que você viu mais na imunistoquímica? Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Realmente foi mais na imunistoquímica, né? O caso da modulação da micróglia. Foi muito mais na modulação da micróglia que a gente viu esse efeito do LPS na senescência. E qual a diferença entre uma micróglia mais ameboide, mais ramificada? O que muda de um fenótipo para outro? A micróglia ramificada, ela é a micróglia homeostática, né? Ela está mais envolvida em a manutenção da homeostase do sistema nervoso central, né, do cérebro no geral. Já a micróglia ameboide, tem até estudos que a gente utilizou como base mostrando que existe essa mudança do fenótipo da micróglia quando ela está mais relacionada a processos inflamatórios, produção de citocinas, né, engolfamento de debris, esse tipo de ações mais inflamatórias no cérebro. Então, a gente usou essa relação para mostrar um perfil mais inflamatório da micróglia nesse sentido, principalmente no dentado.
Ok. E por que o giro denteado? Pronto. O giro denteado, a gente usou o hipocampo, né? E a gente também utilizou outros trabalhos do grupo que mostravam como o hipocampo estava mais relacionado como o giro denteado estava mais relacionado a desenvolvimento de comportamentos ansiosos dentro do próprio hipocampo. Então a gente quis fazer uma especificidade, né? E utilizou o giro denteado nesse sentido. Entendi. E isso vocês viram mais no hipocampo dorsal ou vocês pegaram o hipocampo ventral também? Foi mais no dorsal, mas não conseguiu fazer assim, uma total separação, mas muito mais no dorsal. Tá, boa. Tá, ok. Muito mais no dorsal. Acho que eu consegui pegar a resposta. Ok. E o que você consideraria que seriam os próximos passos do seu trabalho? Pronto. Os próximos passos, acho que seria investigar como ocorre essa modulação. Né? Investigar os mecanismos através de, talvez, blotting, algo nesse sentido. Foram os próximos planos da gente nesse projeto. O que você olharia no blotting? Oi? Peraí, o Exatamente áudio deu um probleminha aqui. Oi, não tem problema. Exatamente que proteínas você olharia no blotting? Pronto, isso a gente não viu ainda. Então, assim, de pesquisar o mecanismo, mas a gente ainda vai estudar mais a fundo isso. Que visa a gente... E qual era a hipótese de vocês? Eu juro que é a última pergunta. Qual era a hipótese de vocês quando vocês decidiram olhar tanto adultos como idosos? Pronto, era avaliar se esse efeito ele acontecia já mais na idade adulta, né? Ou se acontecia mais nos idosos, né? Que a hipótese era de que esse efeito ele vai ser mais idoso, né? De que é um efeito que você tem no início da vida, mas que você vai ter uma influência só na senescência. Na senescência. Ok. Uhum. Entendi. Plateia, vocês teriam alguma pergunta para o Caio? Ok, acho que não. Muito obrigada, então, Caio. Parabéns pelo trabalho mais uma vez e sucesso, viu? Obrigado. Vamos, então, agora para a apresentação da Jade Gomes da Costa Medeiros, né? Também de Rondônia. Boa tarde a todos. Meu nome é Jade Gomes da Costa Medeiros. Faço parte do laboratório Uninfar Fiocruz e sou aluna do curso de Medicina do Centro Universitário São Lucas Ave. O tema do nosso trabalho é a avaliação do nível de ansiedade e da capacidade locomotora em camundongos infectados com malária experimental que desenvolveram recidiva após infecção por Plasmodium bergheianca. Inicialmente, temos que a malária ela é transmitida através do agente etiológico Plasmodium, que é um protozoário esporozoário, como pode ser visto nessa imagem ao lado, em que o tratamento consiste no uso de antimaláricos, sendo utilizados normalmente primaquina e cloroquina. Inclusive foram os utilizados no nosso projeto. Na literatura, há registro acerca das alterações neuropsiquiátricas promovidas pela malária, como o aumento do nível de ansiedade. Contudo, apesar da recidiva em regiões endêmicas representarem cerca de 25% dos casos, não há registro se as alterações neuropsiquiátricas associadas também acontecem nesses casos. Assim, o nosso projeto objetivou explorar tais nuances. O protozoário utilizado foi o Plasmodium bergheianca. Já os camundongos foram os C57 BL6 adultos machos, e o protocolo de administração dos antimaláricos foi por via intraperitoneal no 6º dia após infecção, sendo 25 mg por quilo de cloroquina e 0,72 mg por quilo de primaquina por 7 dias.
Os grupos experimentais foram 3 grupos de 10 animais e o camundongo doador das hemácias para infecção. Mais especificamente, o grupo controle 1, que foi o grupo sem antimalárico e infecção, o grupo 2, que é apenas com antimalárico, e o grupo teste, que foi o grupo infectado com plasmódio, tratado com antimaláricos e que após o tratamento desenvolveu a recidiva. Já o teste comportamental utilizado foi o teste do labirinto em cruz elevado. Ele consiste em 2 braços abertos, 2 braços fechados, em que o animal ele é observado por 5 minutos por uma câmera e assim é avaliado tanto o nível de ansiedade do animal como o nível de atividade locomotora. Por fim, trouxe fluxograma, exemplificando os passos utilizados no nosso protocolo experimental. Nos resultados, temos inicialmente esse gráfico que exemplifica a parasitemia dos camundongos, em que parasitemia são os números de hemácias parasitadas a cada 100 hemácias, e o número de dias pós-infecção. Temos que no 13º dia foi o dia em que começou o tratamento dos animais e no 18º dia finalizou com a parasitemia negativada, demonstrando que houve efetivo tratamento. Após isso, no 23º dia, houve um quadro de recidiva, em que houve novamente uma positividade da parasitemia. E aqui no 28º dia é só para representar a parasitemia dos animais no dia do teste do labirinto em cruz elevado. Já esses gráficos, eles são apenas para exemplificar que não houve diferença do ponto de vista estatístico entre os diferentes grupos relacionados ao nível de ansiedade. Já a partir desses gráficos, é possível elencar que houve uma expressiva redução da atividade locomotora dos animais, uma vez que o número total de entrada nos braços foi bastante destoante entre os diferentes grupos, tendo em vista que esse foi o grupo que não houve nenhum tratamento e também que não foi submetido à infecção, e esses 2 grupos, esse submetido apenas aos antimaláricos e esse ao que sofreu a recidiva. Já esse outro gráfico, ele mostra o número relacionado de cruzamentos e também a movimentação aérea, que consiste no comportamento exploratório do animal, em que também foi possível observar essa redução da atividade locomotora. Por fim, não houve alteração significativa do nível de ansiedade dos animais que sofreram recidiva. Além disso, apenas os animais tanto que foram expostos aos antimaláricos, quanto os que também sofreram a recidiva, tiveram uma expressiva redução da atividade locomotora. Por fim, o nosso projeto ele contou com suporte financeiro do Programa de Excelência em Pesquisa Fiocruz Rondônia. Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Olá, Jade. Desculpa, cliquei no botão errado aqui, começou a abrir um monte de coisa aqui na minha tela. Parabéns pelo trabalho, Jade, parabéns pela Muito obrigada. Certo, muito bacana o vídeo. Certo. Você também faz iniciação científica há quanto tempo? Então, comecei no ano passado aproximadamente em agosto e finalizei agora também em agosto, foi cerca de um ano aproximadamente. Então, você já se formou, então? Não me formei, eu fiz IC durante um ano. Um ano, ok. Aí foi fazer outras coisas, ok, bem bacana. Certo. E exatamente quais etapas do trabalho que você acompanhou? O que você realmente botou a mão na massa? Então, o que eu mais acompanhei foi justamente a inoculação dos antimaláricos nos animais, também a coleta sanguínea para parasitemia,
Além disso, também eu acompanhei bastante no teste comportamental do Labirinto em Cruz e a parte da análise dos vídeos, que a gente usou não coloquei no vídeo porque do tempo, né, que era restrito, mas a gente usou um softwarezinho para poder analisar a movimentação dos animais do Labirinto em Cruz, e aí eu fiquei, assim, bastante usando o Labirinto em Cruz. Sim, você fez a análise dos dados do comportamento. Isso. Bacana. Esses softwarezinhos são chatos de vez em quando de usar, então... umas repetições, assim, de 5 vezes para cada videozinho. Sei como é que é. Vejamos aqui. Eu achei interessante que você mostrou que os seus animais, então, ao final do tratamento com os antimaláricos, a infecção ela não estava resolvida. Eles ainda estavam doentes, correto? Na verdade, eles foram curados, porque foi a recidiva, né? Eles foram tratados, eles desenvolveram a infecção, foram tratados com protocolo experimental, a parasitaria deles foi negativada, e após isso teve uma recidiva, né? Que foi o quadro. E aí, foi até naquele gráfico que eu mostrei no vídeo, aí aumentou justamente depois do tratamento, então se constituiu um quadro de recidiva. Mas era o objetivo de vocês que o tratamento não levasse a remissão completa, ou foi um dado que surpreendeu vocês? Foi um dado que surpreendeu. Inicialmente a gente estava buscando trabalhar com a malária cerebral para ver os efeitos neurológicos, né, associados tanto à ansiedade quanto à atividade locomotora. Porém, não foi o esperado. E aí a gente, buscando como aqui na nossa região tem muita incidência de malária e também, consequentemente, também da recidiva, acabou sendo uma opção para a gente mudar o tema do nosso projeto para recidiva. Não, mas às vezes esses resultados surpreendem a gente e nos levam por caminhos até mais interessantes, né, do que a proposta inicial. Eu achei muito bacana, assim. E você, quando você fez, então, esses testes de comportamento nos animais ou nos vídeos que você olhou, você enxergou alguma outra característica nesses animais que apontavam que eles estavam doentes? Por exemplo, alguma alteração de pelagem, se eles estavam com uma postura diferente, qualquer outra coisa, assim? Então, assim, o que eu observei era mais relacionado à questão mesmo deles estarem mais lentificados, né? Porque teve uma redução, assim, específica da atividade locomotora deles. E também, entre eles, assim, às vezes a pelagem, alguma coisa nesse sentido, assim, mas não nada além disso, assim. Vocês acompanharam o peso desses animais ao longo do experimento? Foi acompanhada, porque eu não coloquei, mas a gente acompanhou tanto peso quanto glicemia também. E a gente até teria a expectativa de fazer também as toxinas, né, inflamatórias e tudo mais. E teve alguma alteração no ganho de peso? Então, alguns tiveram, assim, dos que eu acompanhei, como não foi uma parte que eu me prendi muito a ficar analisando e tal, eu reparei que, assim, que teve uma redução de alguns, mas eu não saberia falar com muitos detalhes mesmo. Não, entendi, sem problema. Ok, e na análise do campo aberto, por que vocês resolveram somar o número de crossings com o número de readings na análise? Geralmente a gente... fala. Não, pode falar. Não, porque geralmente a gente vê esses dados analisados separados, né? Então, por que vocês resolveram mostrar tudo junto? Qual a diferença? Eles avaliam a mesma coisa, avaliam coisas distintas? O que você pensa a respeito? A movimentação Ering, ela seria, como eu falei no vídeo, um movimento mais exploratório do animal, né? Então, se ele está mais suscetível à exploração, talvez ele também estaria mais suscetível na questão da movimentação. Então, assim, tanto os cruzamentos associados ao Ering
eles acabariam confluindo para o mesmo lugar, entendeu? Então, foi basicamente por isso que a gente associou. E isso vocês fizeram também no vídeo ou vocês tinham uma caixa automatizada para avaliar esses comportamentos de crossings e hearings? Então, a gente analisou pelo software que a gente tinha. Ok. Acho que... E quais... Bom, você não está mais no laboratório, mas você saberia me dizer quais são os próximos passos do trabalho? Então, eu não estou mais como bolsista, mas eu ainda faço parte do projeto. Então, assim, mas assim, a gente quer repetir, né? Na verdade, está até sendo repetidos para poder ver os resultados e tudo mais, para ver se está condizendo, se teve alguma alteração. E, além disso, também fazer a dosagem de citocinas inflamatórias para inflamatórias. Seriam basicamente esses os caminhos, porque aqui realmente na região estudar malária é muito importante, assim, porque tem muitos casos. E é uma coisa, enfim, uma doença muito negligenciada, subnotificada. Então, assim, enquanto os estudos de malária aqui não podem parar, então... Com certeza. Com certeza, e nisso vocês estão de parabéns, porque acho que a gente realmente tem que se focar cada vez mais, né, nos problemas da nossa região, né, nos nossos problemas aqui. Muito obrigada, Jade. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para Jade? Alguém da plateia? Se quiser colocar no chat, eu leio. Tranquilo. Então, obrigada, Jade. Parabéns pelo trabalho. Espero que você continue fazendo pesquisa. Fiquei feliz de ouvir que você não saiu do laboratório. Não, sei não. Tchau, boa tarde. Tchau, boa tarde. Eu que agradeço. Então, a gente vai agora para a última apresentação da sessão, que é da Caroline da Silveira Bassani, da Federal do Rio Grande do Sul. Meu nome é Caroline, eu sou aluna de iniciação científica do curso de farmácia e faço parte do laboratório de álcool e tabaco. Sou orientada pela professora Rosane Gomes e irei apresentar o trabalho intitulado 2 semanas de treinamento de força. Não diminui o consumo voluntário de álcool, mas diminui comportamentos semelhantes à ansiedade em ratos de abstinência de álcool. O transtorno do uso de álcool é um grave problema de saúde pública, com poucas alternativas terapêuticas disponíveis. Embora o exercício físico ele esteja uma forma segura e eficaz de prevenção e recurso terapêutico para diversos problemas de saúde, pouco se sabe sobre os efeitos benéficos do exercício para indivíduos com transtorno do uso de álcool. Os possíveis efeitos de uma intervenção com treinamento de força física no comportamento de consumo de álcool ainda não foi investigado em estudos pré-clínicos de alcoolismo. Logo, o objetivo desse estudo, então, foi avaliar o efeito do treinamento de força nas mudanças comportamentais resultantes do consumo crônico de álcool e da abstinência em ratos. Foram utilizados 96 ratos Windsor machos adultos, divididos inicialmente em 2 grupos. O grupo controle, onde foram oferecidas 2 garrafas contendo água, e o grupo álcool, contendo uma garrafa com água e outra com álcool 20% para consumo voluntário durante 4 semanas. A partir do dia 28, a garrafa de metade dos animais do grupo álcool foi substituída por água, dando origem então ao grupo abstinência. Logo após, esses 3 grupos eles foram subdivididos para a execução do protocolo de treinamento de força, originando assim 6 novos grupos, com 16 animais em cada. Foram eles: grupo controle treinado, grupo álcool treinado, abstinência treinado, controle sedentário, álcool sedentário e abstinência sedentária. Os grupos treinados, eles eram incentivados, então, a subir 6 vezes uma escada vertical, 2 vezes por dia, por 14 dias. Após a habituação ao aparelho, os animais, eles subiram a escada carregando pesos progressivos até a determinação de suas cargas máximas, individuais, em porcentagem de peso corporal. Posteriormente, cada série de treino foi realizada partindo de 50% de sua carga máxima e progredindo até 100%. Os animais do grupo sedentários eles eram submetidos ao mesmo aparato pelo mesmo período, porém eles não realizavam o exercício, eles ficavam somente na caixa de descanso no topo da escada.
No dia 45, então, esses animais eles foram testados no aparato de claro escuro para avaliação de comportamentos de ansiedade. Então, como resultado, a gente observou que o treinamento de força ele não alterou significativamente o consumo voluntário de álcool ou a preferência por álcool entre os grupos álcool sedentário e álcool treinado. Ou seja, o treinamento de força ele não alterou o padrão de consumo voluntário de álcool dos ratos que consumiam o álcool cronicamente. No teste claro-escuro, a gente conseguiu observar que o grupo álcool treinado ele reduziu o tempo de permanência do lado claro da caixa em relação ao grupo álcool sedentário e ao grupo controle treinado. Então, esse resultado ele indica que o treinamento de força aumentou os comportamentos tipo ansiedade nos ratos que consumiam o álcool cronicamente. Também a gente conseguiu observar que o grupo abstinência sedentário diminuiu o número de transições entre compartimentos em relação ao grupo álcool sedentário, sendo indicativo de maior ansiedade pela abstinência. No entanto, o treinamento de força aumentou a porcentagem de permanência na área clara dos ratos do grupo abstinência treinado, em relação ao grupo abstinência sedentário, indicando então que o treinamento de força ele preveniu os comportamentos do tipo ansiedade nos ratos abstinentes ao álcool. Não foi observado diferenças significativas em relação ao comportamento de avaliação de risco para nenhum dos grupos experimentais. A gente consegue concluir, então, que a intervenção de treinamento de força, ela previne o efeito semelhante à ansiedade produzido pela retirada do álcool, possivelmente relacionado aos seus efeitos anti-inflamatórios e neuroprotetores. Sugerimos, então, que o treinamento de força pode ser benéfico como uma terapia adjuvante para indivíduos dependentes de álcool, abstinentes, possivelmente prevenindo recaídas e reduzindo o efeito ansiogênico associado à abstinência. Obrigada. Boa tarde, Caroline. Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, parabéns pelo trabalho, Obrigada. Parabéns pelo vídeo, ficou muito bacana também. Vamos lá, você está na IC há quanto tempo? Há 1 ano, eu entrei em agosto do ano passado. Ok, a gente está mais ou menos com esse padrão. É um padrão pós-pandemia, né? Mais ou menos isso. Uhum. Ok, então, e exatamente o que você fez desse projeto, né? Qual foi a sua participação nele? Eu ajudei a preparar as soluções de álcool, que eram 20%, a fazer a pesagem das garrafas e ajudei no comportamento do claro escuro. O treinamento eu não participei, quem fez todo o treinamento foi o mestrando, que era educador físico. Entendi. Certo. Poxa, eu ia perguntar justamente como é que os ratinhos seguram o peso. Você sabe como é que isso é feito? Eu sei. A gente utilizou tubos Falcon e dentro desse tubo eram colocado peso. Aí o peso era colocado no animal. Nas costas, na cauda? Se não me engano, era no rabo. Pendurava na cauda deles. Isso. Então, ok. E esse tipo de treinamento, ele chega a causar algum tipo de estresse muscular nesses animais? Dá para notar que eles tem alguma lesão, que eles ficam com dificuldades de deambulação? Vocês notaram alguma coisa durante o comportamento ou não? É tranquilo para eles? Acabou sendo um exercício meio estressante para eles, né? A gente não conseguiu visualizar, por exemplo, um aumento da musculatura, porque foi pouco tempo de treinamento e a gente não pôde prolongar esse tempo de treinamento, porque senão a gente perderia o grupo abstinente. Entendi. Certo. Então, não chegou a dar hipertrofia muscular nos animais, mas eles andavam normal na caixa claro-escuro. Vocês não viram diferença no número de transições totais? Não, que eu lembre, não. Tá certo, então. Eu fiquei imaginando, eu achei interessante aquele seu dado de que parece que os animais treinados estão mais ansiosos que os animais
que continuam consumindo álcool e que estão sedentários. Está correto isso? Eu consegui acompanhar bem a sua apresentação? Ou... Na verdade, o grupo álcool, a gente esperava que tivesse um efeito ansiolítico, né, no grupo álcool treinado, e o que a gente observou é que a gente teve um efeito ansiolítico nos ratos abstinentes treinados. Abstinentes abstinentes. No álcool a gente obteve um efeito ansiogênico. Entendi. Não, o seu desenho, aliás, quero te dar os parabéns, o seu desenho experimental está super completo, está super bonito, assim, de ver, sabe, todos os controles bonitinho, sabe, eu fico feliz quando eu vejo um trabalho, assim, sabe, com um que a gente olha, não, tá tudo aqui, né, mas ao mesmo tempo, né, eram muitas barrinhas para eu prestar atenção. Sim, assim. Foram usados, são 6 grupos, né, bastante. Não, mas é um trabalho muito bonito, assim, vocês estão de parabéns mesmo. Certo? E os resultados surpreendem, né? Esses protocolos de exercícios, é aquilo que você falou, às vezes a gente não sabe o quanto eles vão ser estressantes para os animais, e quando a gente está trabalhando com ansiedade, a gente tem que levar isso em consideração também. A gente optou pela escada vertical menos estressante se comparado com estímulo de choque e também com nado... Estímulo de choque e também com o nado sem escape, onde o bicho acaba muitas vezes, o animal, desculpa, inalando, né, a água e é bem estressante para ele. Bom, mas choque, você diz choque para estimular a musculatura? Só curiosidade agora. O choque... Não, fica tranquilo. Eu não lembro do choque, do nada que eu peguei mais. Não, tá tranquilo. Bacana. Tem o da esteira também, né, que alguns grupos utilizam, mas aí não seria treinamento de força, seria só... Não, seria, se não me engano, resistência. Isso aí. E quais seriam os próximos passos, então, do seu estudo? Vocês coletaram o cérebro, coletaram algum sangue desses animais, pretendem fazer alguma coisa? Foi coletado sangue, tecido muscular e algumas partes de cérebro, mas ainda não foi analisado. A gente quer analisar. Quais as estruturas cerebrais que vocês coletaram? Eu não vou saber te responder, me desculpa. Não, sem problema. Sem problema. E que tipos de análises o que vocês vão medir neles? Alguma ideia? Marcadores de inflamação. Marcadores de inflamação. Isso. Ótimo. Nada relacionado a estresse, já que vocês viram que esses animais pareciam mais estressados. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Entendi. Ótimo. Acho que era isso que eu tinha para te perguntar, Caroline. Parabéns pelo trabalho. Realmente eu gostei muito do desenho experimental, sabe? E achei muito, muito completo, assim, sabe? Porque geralmente eu fico me perguntando cadê um controle, cadê o outro? Ali estavam todos os controles, isso já me fez sorrir. Certo? Muito bacana mesmo. Gente, alguém tem alguma pergunta para Caroline? Ok, então, gente, muito obrigada, Caroline, parabéns mais uma vez. Muito obrigada pela presença de todos. Acho que a gente pode encerrar essa sessão, certo? Espero que vocês continuem aproveitando o nosso congresso. Amanhã a gente tem diversos palestras, cursos, mesas, né, de discussão, então aproveitem e espero realmente que ano que vem estejamos todos presencialmente em algum lugar por aí, confraternizando e discutindo ciência de novo. Muito obrigada pela presença de todos e um bom congresso. Taine, tudo certo? Tudo certinho, professora. O formulário deu certo do preenchimento? Tá, eu tô com ele aberto aqui. Eu vou preencher agora e já mando. Quer dizer, eu acho que eu vou preencher mais tarde, porque eu vou sair correndo para um compromisso que eu tinha agora às 6h30. Acho que ainda dá tempo de chegar. Vou ver o que eu vou fazer.
Ah, mas tá aqui aberto, eu consegui abrir o formulário, sim, entendi como é que tem que preencher, fiz todas as minhas anotações aqui, tá tudo certinho. E aí, assim que eu voltar, eu mando o formulário para vocês. Tá certo. Muito obrigada, então, professora. Até amanhã. Eu que agradeço. Até mais, gente. Boa noite.